Na vastidão das narrativas bíblicas, entre histórias de reis, profetas e milagres, escondem-se enigmas que desafiam nossa compreensão e despertam uma curiosidade quase insaciável. Entre esses mistérios, destacam-se seres de proporções e naturezas tão estranhas e maravilhosas que parecem transcender as fronteiras do natural e do sobrenatural. Estas criaturas, algumas celestiais e outras monstruosas, são mais do que meros personagens em um texto antigo. São símbolos carregados de significado, cada um representando aspectos profundos da teologia, da cosmologia e da luta eterna entre o bem e o mal. Imagine seres que desafiam as leis da física e da biologia, como os serafins, que com 6 asas cobrem o rosto e os pés, enquanto proclamam a santidade divina, ou os querubins, guardiões do sagrado, com suas múltiplas faces de animais e humanos, simbolizando a onisciência e a omnipresença de Deus. E o que dizer das criaturas terrenas, como o Leviatã e o Behemoth, monstros de poderes inimagináveis, tão grandiosos que apenas o Criador poderia contê-los. Estes seres não são simplesmente figuras de fantasia, eles encarnam os mistérios da criação, o poder divino e até mesmo os aspectos mais sombrios do universo. O Leviatã, uma besta marinha colossal, e o Behemoth, uma criatura de força terrestre indomável, são exemplos disso. E então há os Nefilins, os gigantes gerados pela união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, cuja própria existência sugere eventos e interações entre o céu e a terra, que são quase além da nossa capacidade de compreender. Além destes, os 4 seres viventes do Apocalipse e de Ezequiel, com seus olhos que tudo veem e suas formas que representam os mais nobres seres da criação, servem como sentinelas eternas do trono de Deus, num ciclo contínuo de adoração e vigilância. E, finalmente, o dragão, a quintessência do mal, com suas múltiplas cabeças e a cauda que arrasta as estrelas, numa luta cósmica contra as forças do bem. Esses seres, estranhos e maravilhosos, são mais do que partes de um antigo texto religioso. Eles são janelas para a alma coletiva da humanidade, reflexos de nossos medos mais profundos, nossas aspirações mais elevadas e nosso eterno fascínio pelo desconhecido. Através deles, somos convidados a explorar as camadas mais profundas de nossa fé e imaginação. Mergulhe nesse mundo antigo, explore essas histórias e descubra por si mesmo o que elas podem revelar sobre o universo, Deus e o próprio ser humano. Número 1. Os querubins são uma das mais intrigantes e complexas categorias de seres angelicais mencionados na Bíblia. Eles desempenham papéis que variam desde guardiões do sagrado até seres que estão diretamente envolvidos na adoração e louvor a Deus. Os querubins aparecem pela primeira vez em Gênesis capítulo 3 e verso 24, logo após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Deus coloca querubins a leste do jardim, junto com uma espada flamejante que virava para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Esta função de guardião destaca o aspecto dos querubins como protetores do divino e do sagrado. A descrição mais detalhada dos querubins encontra-se no livro de Ezequiel, especialmente nos capítulos 1 e 10. Ezequiel os descreve como seres de aparência complexa, com 4 faces e 4 asas. As faces são de um homem, um leão, um boi e uma águia. Essas faces podem simbolizar respectivamente a nobreza, a força, o serviço e a supremacia sobre a criação. Além disso, suas asas estão cheias de olhos, que podem representar a onisciência de Deus, sendo que os querubins são seus servos que Ezequiel também menciona, que cada querubim possui 4 asas. 2 dessas asas estendem-se para cima, tocando as asas dos outros querubins, e as outras 2 cobrem seus corpos. Isso pode simbolizar a prontidão para o serviço e a reverência diante da santidade de Deus. Tudo veem.
Os querubins também são descritos como sendo os transportadores do trono de Deus, uma visão apresentada no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 1, verso 15 ao 21. Este relato mostra os querubins com rodas ao lado deles, movendo-se em qualquer direção sem virar, simbolizando a onipresença de Deus. Além disso, em Ezequiel 10, durante uma visão posterior, os querubins são descritos como movendo-se junto com as rodas e debaixo do trono de Deus, indicando que eles estão diretamente envolvidos na execução da vontade divina e na manutenção da ordem cósmica. Em outras partes da Bíblia, os querubins são mencionados no contexto do tabernáculo e do templo de Salomão. Em Êxodo 25, verso 18 ao 22, eles são retratados em imagens entalhadas e tecidos, como no véu que separa o Santo dos Santos e nas imagens de ouro sobre a Arca da Aliança. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28, diz: E fez na casa 2 querubins de madeira de oliveira. Cada um tinha 10 côvados de altura. Uma asa de um querubim tinha 5 côvados de comprimento, e a outra asa do querubim 5 côvados de comprimento. 10 côvados havia desde as extremidades de uma asa até as extremidades da outra asa. Assim era também o outro querubim. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs os querubins no meio da casa interior, e estenderam as asas dos querubins, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas tocavam uma na outra no meio da casa. Também os querubins cobriu de ouro. Isso reforça o papel dos querubins como guardiões da santidade e da presença divina. Os querubins, portanto, são muito mais do que meros guardiões. São participantes ativos na dinâmica do divino, manifestações do poder e da presença de Deus. Eles simbolizam atributos divinos como sabedoria, poder e presença, e são uma constante lembrança da majestade e mistério de Deus. Ao estudá-los, não só entendemos melhor a hierarquia celestial, como também a maneira como o sagrado era percebido e reverenciado nas culturas antigas que produziram os textos bíblicos. Número 2. Os serafins são criaturas fascinantes e enigmáticas, mencionadas principalmente no livro de Isaías, dentro do Antigo Testamento. Eles desempenham um papel significativo na liturgia celestial e são descritos como seres intensamente ligados à adoração de Deus. A descrição mais explícita dos serafins está em Isaías, capítulo 6, e verso 2 ao 7. Neste trecho, o profeta Isaías narra sua visão do trono de Deus, que é rodeado por serafins. Eles são descritos da seguinte maneira: acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins são descritos com 6 asas. O uso dessas asas é simbólico. Cobrir o rosto e os pés denota reverência e humildade diante da santidade de Deus. As outras 2 asas utilizadas para voar simbolizam a prontidão para servir a Deus. O grito de Santo, Santo, Santo é uma expressão de adoração pura e contínua, enfatizando a perfeita santidade de Deus. Este triplo aceno à santidade é significativo no hebraico bíblico, onde a repetição intensifica o grau ou a importância de uma qualidade. Os serafins, conforme a visão de Isaías, parecem ter um papel litúrgico e cerimonial, participando ativamente da adoração contínua de Deus. Eles também atuam como mensageiros divinos. Em Isaías 6:6, um dos serafins toma uma brasa viva do altar com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías, purificando-o. Isso simboliza a purificação e a preparação de Isaías para sua missão profética. Então voou para mim um dos serafins, com uma brasa viva na mão, que tinha tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse:
Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A presença dos serafins na visão de Isaías não é apenas uma manifestação de criaturas celestiais. Ela carrega um profundo significado teológico e simbólico. Representam a máxima pureza e santidade, necessárias para estar na presença de Deus. Eles também simbolizam a transformação e a purificação que deve ocorrer antes que um indivíduo possa assumir o papel de servo de Deus, como Isaías em sua missão profética. Os serafins, embora mencionados especificamente apenas em Isaías dentro da Bíblia, representam uma faceta vital da teologia judaico-cristã, a santidade de Deus e a necessidade de pureza para se aproximar dele. Através de Isaías 6, os serafins nos ensinam sobre reverência, adoração e a santidade necessária para o serviço divino. Sua representação reitera a ideia de que Deus está em um plano de existência totalmente separado e mais elevado do que o humano, cercado por criaturas que refletem sua glória e majestade, de maneiras que transcendem a compreensão humana. Número 3. O Leviatã é uma criatura mencionada em várias passagens da Bíblia, predominantemente no Antigo Testamento. A figura do Leviatã é complexa e multifacetada, aparecendo como uma poderosa criatura marinha que simboliza o caos e, às vezes, o mal, mas também serve como uma demonstração do poder e soberania de Deus sobre todas as suas criações. Este é o capítulo mais detalhado sobre o Leviatã e aparece no contexto de Deus, respondendo a Jó sobre a complexidade da criação e o poder divino. Deus descreve o Leviatã como uma criatura imponente que não pode ser dominada por humanos. Jó capítulo 41, verso 1. Podes puxar o Leviatã com um anzol ou prender a sua língua com uma corda. Verso 10. Ninguém é tão audaz que o desperte. Quem, pois, poderá resistir diante de mim? Verso 31. Faz ferver como uma panela o fundo do mar e torna o abismo como uma vasilha de unguento. Verso 34. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Essas descrições ressaltam a natureza invencível e formidável do Leviatã, ilustrando-o como uma criatura além do controle humano e apenas submissa à autoridade de Deus. No livro de Salmos, o Leviatã é mencionado em um contexto diferente, mais natural e menos confrontativo. Salmos 104 e 26. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Aqui, o Leviatã é descrito como parte da criação de Deus, sugerindo que Deus criou o Leviatã para se deleitar em sua existência, refletindo a diversidade e riqueza da vida que Deus criou no mar. Isaías oferece uma visão escatológica do Leviatã, associando-o com o fim dos tempos e a vitória final de Deus sobre as forças do caos e do mal. Isaías 27, verso 1 diz: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte o Leviatã, a serpente fugidia, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Este versículo coloca o Leviatã em um contexto apocalíptico, simbolizando as forças do mal que serão finalmente derrotadas por Deus. O Leviatã é frequentemente interpretado como um símbolo de caos e mal, representando as forças da natureza que são selvagens e indomáveis, mas também pode ser visto como uma metáfora para os reis tirânicos ou poderes opressivos que são eventualmente dominados pela justiça divina. A menção do Leviatã, em contextos tão diversos, sugere uma figura multifuncional nas Escrituras, servindo tanto como uma real criatura que demonstra o poder criativo de Deus, quanto como um símbolo de adversidades ou de mal que Deus pode e vai superar. O Leviatã, com suas descrições impressionantes e significado simbólico, serve para reforçar mensagens sobre o poder de Deus, a soberania divina sobre a criação e o destino final das forças do caos e do mal no plano divino.
Através de Jó, Salmos e Isaías, a figura do Leviatã convida reflexões sobre a natureza do mal, o poder da criação e a supremacia última da vontade de Deus. Número 4. O Behemoth é uma outra criatura misteriosa mencionada na Bíblia, especificamente no livro de Jó. Sua descrição aparece no capítulo 40, onde é apresentado como parte de uma resposta divina ao questionamento de Jó sobre o sofrimento e a justiça de Deus. A descrição do Behemoth serve para demonstrar o poder e a majestade de Deus através de suas obras de criação, assim como para ilustrar a limitação humana diante da grandeza divina. Em Jó capítulo 40, do verso 15 em diante, é a principal descrição bíblica do Behemoth. Deus descreve a criatura a Jó para destacar sua força e o poder com que foi criada, desafiando qualquer tentativa humana de domá-la ou compreendê-la plenamente. O texto diz assim: "Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez o proveu de espada." O Behemoth é descrito como uma criatura de enorme tamanho e força, com uma dieta herbívora semelhante à de um boi. A referência a seus ossos como tubos de bronze e sua ossada como barras de ferro enfatiza sua robustez e invulnerabilidade. O versículo 19, que o descreve como obra-prima dos caminhos de Deus, sugere que o Behemoth é um dos pináculos da criação divina, um exemplo do poder criativo de Deus. O Behemoth pode ser interpretado como um símbolo de força incontrolável e imponente da natureza, que só pode ser subjugada pelo Criador, Deus. Ele também pode representar forças caóticas que, embora poderosas, estão firmemente sob o controle e ordem de Deus, como uma metáfora para as provações e adversidades enfrentadas por Jó e, por extensão, por todos os humanos. O Behemoth, como descrito no livro de Jó, é uma poderosa representação do mistério e majestade da criação divina. Através deste exemplo, Deus não apenas demonstra a Jó e aos leitores da Bíblia sua incomparável força criativa, mas também oferece uma perspectiva sobre como devemos humildemente reconhecer nossa própria limitação e a soberania de Deus sobre o universo que ele criou. O Behemoth, portanto, é mais do que apenas uma criatura. É um conceito que desafia nossa percepção e compreensão do mundo natural e do poder divino. Número 5. Os 4 seres viventes são figuras enigmáticas e simbólicas, descritas no livro de Ezequiel e no livro do Apocalipse na Bíblia. Estas criaturas possuem uma importância teológica significativa, sendo frequentemente interpretadas como representações de atributos de Deus ou de aspectos da criação. Em Ezequiel, os 4 seres viventes são descritos pela primeira vez no capítulo 1, onde Ezequiel narra uma visão complexa que teve junto ao rio Quebar. Essas criaturas aparecem novamente no capítulo 10. Capítulo 1, verso 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 faces, e cada um deles 4 asas. Verso 10. Quanto à semelhança das suas faces, cada um tinha face de homem. Todos os 4 tinham face de leão à direita. Todos os 4 tinham face de boi à esquerda. E todos os 4 tinham face de águia. Estes seres são descritos como tendo 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Suas asas são estendidas para cima, tocando as asas dos outros seres, sugerindo uma união ou harmonia entre eles. O texto também menciona que cada ser tem rodas ao lado deles, indicando uma capacidade de movimento multidirecional, simbolizando talvez a omnipresença de Deus. No livro do Apocalipse, os seres viventes são mencionados no contexto da visão do trono celestial de João. Apocalipse 4, versículos 6 ao 8.
e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ser vivente semelhante a um novilho. O terceiro ser vivente tinha face como de homem. E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes, cada um deles com 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. As faces dos seres viventes são frequentemente interpretadas como representações de toda a criação. O homem, domínio e inteligência. O leão, força e majestade. O boi, serviço e paciência. E a águia, soberania e visão. Esta interpretação destaca a onipotência de Deus sobre todas as coisas. No Apocalipse, os seres viventes têm um papel proeminente na adoração constante de Deus, refletindo a santidade divina e a adoração eterna que Deus recebe de sua criação. Em ambas as visões, os seres viventes estão intimamente associados ao trono de Deus, simbolizando a presença de Deus em toda a criação e a sua interação contínua com o mundo. Os 4 seres viventes são figuras centrais na cosmologia bíblica, servindo como símbolos profundos do poder, presença e santidade de Deus. Eles pontuam a narrativa bíblica com uma visão do divino que é ao mesmo tempo transcendente e imanente, mostrando que Deus está eternamente envolvido e presente em toda a sua criação. Estas criaturas nos lembram que a adoração a Deus é eterna, abrangendo todas as facetas da vida e da criação. Número 6. Os Nefilins são um dos grupos mais misteriosos e debatidos mencionados na Bíblia. A referência a eles é breve e enigmática, deixando espaço para diversas interpretações e especulações. Eles são mencionados em apenas algumas passagens na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis e brevemente em Números. Gênesis capítulo 6, verso 4, é a passagem mais detalhada sobre os Nefilins. Havia naqueles dias gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. A expressão filhos de Deus é frequentemente interpretada de 2 maneiras principais, como referindo-se aos anjos caídos ou aos filhos da linhagem piedosa de Sete, que teriam se misturado com as filhas dos homens, ou seja, mulheres de linhagens menos piedosas, como a de Caim. Os Nefilins são descritos como gigantes ou valentes, homens de fama, indicando que eram seres de grande estatura e renome, possivelmente heróis ou guerreiros de grande poder. Em Números 13, verso 33, os Nefilins são mencionados novamente quando os espiões israelitas relatam suas observações da terra de Canaã. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui, os gigantes são identificados como descendentes dos Nefilins, sugerindo uma linhagem contínua de seres de grande estatura. Essa passagem reforça a ideia dos Nefilins como figuras intimidadoras e excepcionais em tamanho e força. Uma interpretação popular é que os filhos de Deus seriam anjos que se rebelaram contra Deus e tiveram relações com mulheres humanas, gerando os Nefilins. Esta visão é influenciada pelo livro de Enoque, um texto apócrifo que expande consideravelmente a história dos anjos caídos e dos Nefilins. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus seriam homens da linhagem de Sete, considerados justos, que se casaram imprudentemente com mulheres da linhagem de Caim, vistos como menos virtuosos. Os Nefilins, nesse caso, seriam simplesmente poderosos governantes ou guerreiros humanos, destacados de seus contemporâneos. Os Nefilins, portanto, simbolizam um período de grande corrupção e declínio moral na Terra.
o que levou ao julgamento de Deus na forma do dilúvio. Eles são parte integrante do prelúdio que explica a gravidade da depravação humana que exigiu uma intervenção divina drástica. A narrativa dos Nefilins destaca a complexidade das interações entre o divino e o humano e serve como um aviso sobre as consequências do pecado e da desobediência a Deus. Número 7. O dragão, na Bíblia, é uma figura simbólica que aparece predominantemente no livro do Apocalipse, mas também é referido em outras passagens do Antigo Testamento. Este ser é comumente interpretado como uma personificação do mal, frequentemente associado a Satanás ou ao diabo, e sua descrição em Apocalipse está cheia de simbolismo teológico. Apocalipse oferece a descrição mais detalhada e simbolicamente carregada do dragão. Ele é retratado como uma grande figura vermelha com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas em suas cabeças, simbolizando seu poder e pretensão à realeza e divindade. Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Versos 7, 8 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, o dragão é explicitamente identificado como a antiga serpente, que é uma clara referência a Satanás, destacando sua função como o adversário principal de Deus e seu povo. O termo dragão também é usado em outras partes da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, em um sentido mais genérico ou como metáfora para grandes poderes ou nações que se opõem a Deus e seu povo. Por exemplo, em Isaías e Ezequiel, o termo pode se referir a líderes ou reinos tirânicos. Isaías 27, verso 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Ezequiel 29, versículo 3. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, o grande dragão que jaz no meio dos seus rios, que diz: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. O dragão em Apocalipse é um símbolo poderoso do mal absoluto, oposição a Deus, e a corrupção e destruição que Satanás busca trazer ao mundo. Sua derrota pelo arcanjo Miguel simboliza a vitória definitiva do bem sobre o mal, um tema central no Apocalipse. A descrição do dragão arrastando um terço das estrelas do céu também é interpretada como a sua influência corruptora sobre os anjos que se tornaram demônios após sua queda. A luta entre o dragão e a mulher, que dá à luz um filho destinado a governar todas as nações, é uma representação do conflito espiritual contínuo entre as forças do mal e os planos de Deus para a humanidade e a redenção. O dragão, como apresentado na Bíblia, é uma figura complexa e multifacetada que encapsula a essência do mal e a rebelião contra Deus. Seu papel em Apocalipse serve como um lembrete do poder destrutivo do mal e da promessa divina de que o mal será, no final, completamente derrotado, garantindo a esperança e a vitória final para os fiéis seguidores de Deus. Na exploração das figuras misteriosas e poderosas descritas nas Escrituras, desde os querubins e serafins que enaltecem a presença divina com sua adoração constante, passando pelos gigantes como Leviatã e Behemoth, que manifestam o poder inigualável da criação, até os enigmáticos Nefilins e o simbólico dragão que personifica o mal. Percebemos uma rica tapeçaria de simbolismo e ensinamento.
Cada uma dessas criaturas, com suas características únicas e papéis profundos, contribui para a narrativa maior da Bíblia, que intercala justiça, poder, redenção e a soberania incontestável de Deus. Estudar estas entidades não é apenas um exercício de curiosidade. É uma jornada para entender melhor os múltiplos aspectos da divindade e da moralidade que formam o núcleo da mensagem bíblica. Através dessas histórias, somos convidados a refletir sobre nossa própria existência, nosso propósito e nosso lugar perante um universo vasto e, muitas vezes, incompreensível. Nos confrontamos com questões sobre o bem e o mal, o caos e a ordem, e o amor divino que permeia toda a criação apesar das adversidades. As Escrituras nos ensinam que, embora o mal possa parecer formidável e as batalhas árduas, a vitória final pertence a Deus. O dragão será derrotado, a ordem será restaurada e a harmonia prevalecerá. Isso nos oferece não apenas conforto, mas também a coragem de enfrentar os desafios diários com fé e determinação. À medida que nos despedimos desta exploração dos seres bíblicos, levemos conosco a lembrança de que cada texto, cada versículo que estudamos, é um convite para aprofundar nossa compreensão do divino e de seus caminhos misteriosos. Que essa jornada não termine aqui, mas continue a inspirar e a guiar cada um de nós em nosso caminho espiritual, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com os princípios eternos da verdade, justiça e amor divino. Que a paz e a sabedoria das Escrituras estejam com vocês, iluminando seus caminhos e enriquecendo suas vidas com sua profunda verdade e beleza.